Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Agora somos 495 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal, quase 500 mil de pessoas conectadas através do Portal do José. Muito obrigado a todos vocês. Se você está chegando agora, se inscreva também, você é muito bem-vindo, você gosta de política, de discutir a realidade brasileira, de conversar com as outras pessoas sobre os nossos principais acontecimentos, os principais problemas, você aqui é muito bem-vindo. Para dar a sua inscrição, para se inscrever, é fácil, tem um símbolo aí no teu monitor, é só colocar no cursor aí, pumba, e clicar. Se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, porque é fundamental, e mande para cá seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E hoje de manhã cedo eu fiz uma live onde eu abordei as questões ligadas à China, à Rússia. Tem mais de 50 mil pessoas que já assistiram esse vídeo. Eu recebi muitos comentários e fazem com que eu aprenda muito aqui com vocês também, né? Porque eu mostrei uma cena, só para ilustrar, antes de entrar no nosso papo aqui, a conexão que está havendo entre a China e a Rússia, mostrando ali o Xi Jinping com o Putin num zoológico em Moscou, e eu mostrei lá um ursinho panda que estava chupando alguma coisa parecida como um pedaço de cana. Aí todo mundo me informou que lá não tem cana, que aquilo que ele estava comendo era um pedaço de bambu. Então, como diria Sócrates, só sei que nada sei. Bom, dito isso, vamos entrar aqui nos nossos temas da nossa conjuntura, porque estão acontecendo coisas muito interessantes e muito importantes. Gente, voltou a circular nas redes um pronunciamento golpista do vice-presidente da República. Uma coisa inaceitável. Era para ele ter feito já um desmentido disso, se ele não concorda, ele ter pedido para tirar das redes, porque é uma fala absolutamente antirrepublicana e que não cabe na boca de alguém que é pago pelo povo brasileiro para zelar pela República, zelar pelas instituições, zelar inclusive pelo sistema que o colocou na vice-presidência da República. E enquanto servidor público, ele tem que estar sujeito a críticas de qualquer cidadão. E o que ele fez, e o que está sendo reproduzido, é um verdadeiro ato criminoso. Vamos conferir aqui para quem não viu, porque está circulando já em muitas redes, isso vai fomentando, né, essas redes de gente perturbada por todos os cantos. Disse ele em relação a uma eventual candidatura do ex-presidente Lula. Vamos lá. Aí vem o repúdio das Forças Armadas nessa questão. É claro, por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o cargo em proveito próprio da sua família para desviar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que... Gente, eu não tenho procuração para defender o ex-presidente Lula. Mas, general, o senhor trabalha com Bolsonaro. O senhor esquece quem é a família Bolsonaro? O senhor, por acaso, é cego ou o senhor é cínico? Ou o senhor é um ignorante total, que não sabe ler a verdade? O senhor, por acaso, sendo general, o senhor sabia que o senhor tem um patrimônio muitas vezes inferior ao patrimônio do presidente da República, que sempre foi militar de baixa patente? Como é que isso é explicável? Como é que esse homem conseguiu enriquecer? Ou ele é um homem muito inteligente, ele é um Einstein da economia para gerir seus parcos recursos, ou ele é um bandido, ou o senhor é uma pessoa que é uma topeira em forma de gente que não conseguiu amealhar patrimônio como ele conseguiu também. E fica falando sobre a honestidade alheia de alguém que potencialmente é um candidato à presidência da República. E volto a falar, não estou fazendo defesa do ex-presidente, mas as coisas têm que ser colocadas de uma forma consequente. Vamos lá, que ele falou mais ainda. Esse camarada vai voltar a esse cargo, como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Nós vamos ter um ladrão no comandante? Pode. Esse cara está fora. Pode ter mais alguma coisa. Então ele falou, esse cara está fora, como se ele fosse ao mesmo tempo a justiça eleitoral, fosse a justiça divina, ele fosse o carrasco, ele fosse o juiz, enfim, ele decidiu que esse cara está fora. Isso vai ficar assim mesmo? E como é que fica esse comportamento, como é que fica a ética, a moral de alguém que trabalha com Bolsonaro, com a capivara, né, como se diz na linguagem policial, que tem em relação ao patrimônio de Bolsonaro, ao patrimônio das suas ex-mulheres, o patrimônio dos filhos, o comportamento dos filhos, o que cresceu de patrimônio na vida dessa gente. Enfim, bom, então, como ele não fez nenhum tipo de reparo a isso aí, olha que ele estava falando na ADESG, né, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.
É óbvio que ele sabia que alguém poderia estar gravando isso e óbvio que ele sabia que isso seria colocado nas redes. Então ele mandou um recado. E esse recado, ele entra em que contexto da realidade brasileira nesse momento? Bom, não foi por outra razão que quando a gente pesquisa algumas coisas relacionadas ao Mourão, a gente encontra frases do Ciro Gomes de anos atrás, né? General Mourão é um jumento de carga, disse o Ciro Gomes. Porque, em sabatina do jornal o Globo, o candidato da presidência pelo PDT rebateu declaração de Mourão sobre violência. Então, muita gente até fica chateada quando a gente compara um animal a um ser humano, porque dependendo quem é o animal e o ser humano, é uma humilhação ao animal, né? Mas o que a gente pode dizer de alguém que deveria ter responsabilidade ocupando o cargo de vice-presidente da República, dizendo esse tipo de situação que ele colocou? Uma coisa é você emitir uma opinião absolutamente inofensiva, você dar um palpite. Outra coisa é você fazer algum tipo de ameaça numa fala no ambiente ali, que deveria ter mais solenidades, né, a serem respeitadas. E isso entra em que situação? O Bolsonaro está disputando eleições e o ex-presidente Lula está comandando as pesquisas de opinião. Eu já comentei com vocês também que a manutenção de Bolsonaro nesse pleito, ele empobrece essa manutenção, ela empobrece o debate político aqui no nosso país. Porque a gente vai cair nessa história do Mourão, de se acusar um ex-presidente de ladrão e de se acusar o atual presidente de assassino e de ladrão também. E o projeto de nação? O que os candidatos querem fazer com o Banco Central, com a Petrobras, com a Eletrobras, com a educação do nosso país, com investimentos públicos, projetos de infraestrutura, as instituições brasileiras, todo tipo de bandalheira que foi feita no governo Bolsonaro, o que isso vai ter de tratamento dos candidatos às eleições presidenciais? Algumas pessoas fazem leituras muito diversas do que está acontecendo. Muita gente já entusiasmada, achando que o resultado das eleições já está sacramentado, que o ex-presidente Lula será o próximo presidente da República. Eu costumo dizer para vocês que esse tipo de situação é uma temeridade. Você fazer esse tipo de projeções com tantas incertezas e tantos jogadores jogando esse jogo aqui no nosso país. Bom, todos nós temos que esclarecer as pessoas, né, mentes e corações, e irmos para os debates. Nessa coluna hoje do diretor do jornal O Globo, e isso não é coisa desimportante, o senhor Ascânio Seleme, ele coloca o seguinte texto: todos querem Lula. E ele vai dizendo aqui como a figura do ex-presidente Lula hoje é extremamente palatável ao setor financeiro, ao setor econômico e boa parte do parlamento. Isso é uma coisa positiva? Quem está desejando Lula na presidência da República pode entender isso como um sinal muito positivo, ou a gente pode entender isso de uma forma bem crítica, porque quando o mercado está favorável a um presidente que certamente terá uma agenda econômica e essas pessoas concordam com essa agenda econômica, com esse candidato, a gente tem que ficar com algumas pulgas atrás da orelha. E quem é próximo do presidente, as pessoas que vão organizar a sua pauta econômica, tem que estar sensíveis também, essas pessoas, ao que está acontecendo, né, aos principais problemas brasileiros, porque senão a gente troca um presidente anticivilizado por um presidente civilizado que não vai fazer reformas estruturais profundas que o Brasil precisa, não vai enfrentar situações que precisam ser enfrentadas. Mas são algumas questões aqui que eu estou acrescentando ao texto aqui do Ascânio Seleme. Ele diz o seguinte: sobre o Bolsonaro, sobre o interesse de se manter o Bolsonaro nesse processo que, como disse a vocês, despolitiza as eleições presidenciais. A blindagem em torno de Bolsonaro nos tribunais superiores e mesmo no Congresso é o mais evidente sinal de que preservar o mandato do presidente significa ajudar a consolidar a candidatura de Lula. O ex-presidente sabe dividir poder e compartilhar responsabilidades. Com Bolsonaro foi um parto, ele só cedeu quando a casa já estava caindo. E mais, o presidente não é confiável, nunca foi, e os parlamentares que conviveram com ele por 30 anos sabem disso. E o Ascânio avança aqui em relação a outras instituições, a PGR. Disse ele: mesmo o procurador-geral Augusto Aras, conhecido por seu reiterado protagonismo na blindagem do presidente, sabe agora que é melhor mesmo segurar Bolsonaro no cargo até a eleição. Não porque descobriu isso de repente, mas sim porque gosta de fazer política e vem conversando com gente do PT, provavelmente para se garantir também
num eventual governo petista, né? Um de seus interlocutores é o senador pela Bahia, Jacques Wagner. Aras é baiano, conviveu muito com Wagner ao longo dos anos e mantém com ele uma relação cordial. Então, o Aras está tentando ali fazer um jogo duplo. Ele tentaria manter incólume a figura do presidente atual, porque ele seria um sujeito mais facilmente abatido no processo eleitoral, para garantir, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, passagem também com o novo governo. Será isso possível? O que a gente pode depreender desses movimentos todos? O Ascânio certamente é uma pessoa muito bem informada, muito bem articulada. E o que ele diz vem ao encontro dessa situação aqui, ó. Hoje, gente, estamos completando 100 dias que o relatório final da CPI da Covid foi entregue a Augusto Aras e os indiciamentos estão na gaveta. Ele está protegendo os bandidos. Isso no português, claro, não tem como a gente aliviar críticas em relação ao senhor Augusto Aras. Entregue ao Procurador-Geral da República em outubro passado, o documento não resultou até agora em nenhum inquérito para investigar crimes do alto escalão do governo durante a pandemia. A reportagem é muito interessante, vai mostrando aqui todos os acusados, os crimes que eles estão sendo apontados como responsáveis, enfim, a fala de algumas pessoas que perderam parentes por conta da pandemia e que isso tudo, de fato, foi um grande crime contra a nação e que precisa de ser responsabilizado e apurado. O que explica o Augusto Aras estar sentado em cima desse processo todo, dessas peças, desse inquérito todo? Senão interesses não republicanos, interesses que a gente não consegue identificar. Ele, num eventual governo, havendo a substituição por um novo Procurador-Geral da República, ele deve ser a primeira pessoa a ficar preocupada com algum tipo de sanção criminal também. Porque retardar atos de ofício é crime de prevaricação. Ele sabe disso. Agora, vamos ver o que o novo presidente, futuro presidente, fará nesse campo. Porque tem que passar não só as outras questões todas a limpo na área econômica, mas no campo institucional, essa gente precisa prestar muitas contas ao povo brasileiro. Bem, e eles não estão totalmente derrotados para essas eleições, por incrível que pareça. Gente, a montanha de dinheiro que vai rolar nessa campanha, agora profissional, já que os guetos considerados conservadores estão praticamente banidos, eles agora, o pessoal do poder, do governo, eles estão fazendo a política real. Então eles vão despejar milhões e milhões de reais em campanhas publicitárias, inclusive na emissora que eles vivem condenando, né, a Rede Globo, vai fazer muita propaganda, e o Bolsonaro vai querer tirar algum tipo de dividendo político de alguns atos que inclusive não são nem da alçada dele, de mérito para ele. São situações que aconteceram de outras pastas, de outros governos, e que ele está tirando onda como inaugurações de obras que foram iniciadas no governo Lula, governo Dilma e até o governo Temer também. Pois bem, mas a situação que pende contra essa estratégia toda é a economia brasileira, né? A gente vê esse tipo de informação aqui, ó, o petróleo pode chegar até $100 daqui a pouco, o petróleo supera $93, a maior cotação em 7 anos. Então, gente, se o conflito lá na Rússia ele continuar com essa tensão, a gente pode ter esse barril chegando a $100 e o combustível no Brasil vai aumentar, o custo de vida vai aumentar, vai ser um negócio tenebroso para todos nós. E aí haja propaganda, né, para mostrar para o povo brasileiro que o atual presidente seria a melhor opção. Mais uma vez, volto a reiterar, isso enfraquece o debate no nosso país. E não é disso que a gente está precisando. A gente está precisando saber o que o próximo presidente da República vai fazer com o nosso país. Que forças ele vai juntar ao seu redor para romper algumas situações seculares, alguns atrasos que precisam de fato do enfrentamento de alguém que seja uma pessoa preocupada com o nosso país, com o nosso povo. O Bolsonaro vai lá para a Rússia, a gente está vendo que os russos estão entrando na economia brasileira, aos pouquinhos também. A matéria diz, Petrobras vende fábrica de fertilizantes a grupo russo. Então, ali é um assunto que eu já comentei com vocês hoje mais cedo, né, falando de geopolítica. E agora, nesse papo vespertino, eu estou apenas complementando com algumas situações do cotidiano, fazendo alguns alertas, chamando as pessoas para uma reflexão sobre programas de governo para as eleições desse ano de 2022, para a gente sair dessa mesmice de ficarmos ali vendo acusações sobre o comportamento de um, comportamento de outro. Nós queremos saber o Brasil
que nós queremos, o Brasil que é possível a gente construir, a pátria que nós queremos para o futuro. E aqui no nosso portal vou tentar trazer todos os candidatos que se disponham a conversar com vocês, enfim, a trocar ideias, a ser questionado, a apresentar aqui as suas opiniões, a sua visão de mundo, a sua visão de Brasil. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, vamos ver se eu consigo trazer todo mundo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!